Você tem promessas de Deus? E como fazer para essas promessas se cumprir? Como fazer para viver exatamente tudo aquilo que Deus ele prometeu, que ele falou para a sua vida? Aceitem a paz do Senhor. Eu sou a tua irmã em Cristo, Daniela Souza, e se você deseja aprender mais, fique conosco até o final desse vídeo, porque eu estarei aqui lhe ajudando através da luz da palavra de Deus. Sabemos que as promessas de Deus são inúmeras, porque a Bíblia ela é cheia de promessas a qual o Senhor ele fez. E o Senhor usa também no nosso dia a dia pessoas, muitas das vezes, para falar conosco em questão da promessa pessoal que ele tem para nossas vidas. Para quem tem o dom da revelação em sonho, Deus ele também fala através de sonhos. Deus ele faz promessas através de sonhos, né? Então, há uma forma assim muito clara, diretamente de Deus para cada pessoa, uma forma muito pessoal, a qual o Senhor ele se revela. Por exemplo, promessa de ser curado, promessa de restauração, promessa daqueles que buscam de ter um casamento abençoado, promessa de ser feliz, promessa de ter uma porta aberta, promessa de constituir uma família abençoada na presença de Deus e a maior promessa de Deus para o ser humano, que é a promessa da salvação da vida eterna. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 50: Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dai-me vida. É muito comum quando estamos muitas das vezes desanimados, quando estamos muitas das vezes pedindo uma direção do Senhor, ou passando por algum tempo de dificuldade, o Senhor se revelar a nós de alguma das formas a qual sabemos que o Senhor se revela e nos fazer promessas. Por exemplo, tu está passando por uma dificuldade financeira e você está meio naquela situação sem saber por onde é que você vai agir, como é que você vai proceder, e o Senhor te dando estratégia, muitas das vezes que Ele vai prover, muitas das vezes que Ele vai abrir uma porta, e enfim, a cada um, como eu já disse, Deus ele se revela de uma forma, né? E o que a gente mais ouve ao nosso redor são pessoas que muitas das vezes perguntam: mas como esperar as promessas de Deus? Tem sempre aqueles que tentam muitas das vezes impulsionar, né? Dar uma ajuda para que aconteça mais rápido, mas a gente sabe que não é bem assim, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo, para todo propósito, debaixo dos céus. E todas as vezes que o Senhor faz promessa para a vida de alguém, essa pessoa precisa esperar, confiar totalmente na palavra de Deus e naquilo que o Senhor falou ao seu respeito que ele irá fazer. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz que passarás os céus, passarás a terra, mas a minha palavra ela não há de passar. Ou seja, tudo quanto o Senhor ele promete, o Senhor é o mesmo que traz o cumprimento. Só que eu preciso ter paciência e entender que o tempo de Deus não é o meu tempo, que a minha hora não é a mesma hora de Deus. Então eu preciso ter paciência, eu preciso entender que o meu trabalho apenas é buscar ao Senhor e descansar totalmente nele. E lembrando que todas as promessas que Deus ele não faz por interesse, como a gente vê na humanidade, né? Muitas das vezes promete tantas coisas para o próximo, mas com um interesse. Deus não é assim. Deus ele faz promessa, mas a promessa que ele faz com amor para abençoar aquele a qual espera pelo tempo da promessa ao cumprimento daquilo a qual ele disse. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21 diz: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Por que Abraão esperou por 25 anos para a promessa se cumprir? Porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir aquilo que exatamente o Senhor havia prometido, havia dito, a qual faria sobre a casa dele. Para que Sara, sua esposa, engravidasse e tivesse um filho que seria o herdeiro daquela casa, mas ele conseguiu tudo isso através da fé. Ele acreditou e ele confiou nas palavras de Deus. O segundo item é entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito e ele não há atrasos. É bom sempre lembrar que o tempo de Deus está relacionado ao tempo oportuno de cumprimento do seu propósito ou vontade, que não pode ser medido e nem cronometrado,
mas atua na nossa história consoante a sua vontade. Algumas vezes nós vamos até mesmo lidar com situações que é muito comum de pessoas que muitas das vezes acham que Jesus está demorando a sua promessa para trazer cumprimento. Mas a Bíblia nos mostra um exemplo que não foi nada agradável, está no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 15. Eu vou deixar apenas essas referências para os irmãos depois meditarem aí e os irmãos entenderem melhor, porque a Bíblia nos mostra que Saul, ele se antecipou e ele acabou fazendo o que não era para ser feito. Ele acabou agindo pela pressa, né? E foi aonde as consequências acabou vindo depois e com isso ele perdeu tudo. Ou seja, também nós encontramos a advertência no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se perca, senão que nem todos venham arrepender-se. O que nós precisamos entender é que o Senhor é o Deus que traz cumprimento de promessas e Ele é paciente conosco. O tempo Kairos e o tempo Cronos, eles podem nos ajudar de uma forma melhor para nós compreendermos. São palavras gregas, né? Mas que trazem um significado que ajuda a termos uma ideia do tempo de Deus e qual é o significado. Porque nós vivemos no Cronos e Deus age em um outro tipo de tempo que é o Kairos. Ou seja, Deus criou tudo que existe, incluindo no Cronos, tempo cronológico. Os seres humanos são dependentes do Cronos. É tudo que se faz e que está ligado a ele. Mas Deus não pode ser limitado ao Cronos e por isso ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Ele é imutável, ou seja, as 24 horas que nós temos não é as 24 horas que Deus ele usa para trabalhar, porque essas 24 horas que nós temos diariamente para organizarmos a nossa vida é o Cronos, que é o tempo de nos prepararmos e de nos organizarmos dentro deste tempo na nossa rotina. Porém, quando nós analisamos dentro da palavra, nós vamos ver que nós temos. Para nós entendermos melhor a palavra kairos, ela significa tempo, como ponto no tempo, momento, tempo oportuno, medida certa, aquilo que é decisivo. Nos mostra que aquele momento marcante, quando tudo muda, quando o Senhor ordena o que está parado, que comece a se mover, assim como o dia que nasce e sempre traz consigo algo novo. Um exemplo disso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26 ao 30. Eu vou deixar essas referências para depois você meditar e compreender melhor. E aqui nós vemos no versículo 26 que ele nos mostra: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, determinando os tempos e já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, dentro do Kairos, dentro do espaço de tempo, há um momento específico que o Senhor determinou como especial, um momento de mudança, em momento que surgem, que se abrem novas oportunidades. Então, por isso, é um momento que acaba sendo a decisão, né, do novo de Deus que pode agir e coisas novas que pode acontecer. Então, é entender que não é a nossa hora, não é o nosso tempo, mas é o tempo do Senhor, e o tempo do Senhor, ele é muito diferente do nosso, não é mesmo? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, por isso, não queira apressar as coisas. Descansa no Senhor. Saiba que o tempo do Senhor, ele sempre é perfeito. O Senhor, ele sempre sabe o porquê que ele está lhe conduzindo a determinada situação. Lembrando que tudo que vem antes do seu exato momento, você vai ter consequências depois. Só que tudo que o Senhor entrega para trazer bênção.
Então, o Senhor, ele permite o quê? Muitas das vezes você passar pelo processo do tempo, pelo processo da espera, pelo processo da aprovação, para que nesse processo você venha a ser moldado, você venha estar preparado. E no momento que chegar o tempo de Deus, você entende que o tempo do Senhor foi necessário, você valoriza aquilo que o Senhor lhe entregou. O terceiro item é: e como receber as promessas de Deus? Quem é que nunca ficou ansioso pelo cumprimento de uma promessa? Porque todas as vezes que o Senhor faz promessa para nós, a gente acha que logo em seguida já vai ser o acontecimento da promessa. Só que não é bem assim, não é? E eu quero aqui abrir um parênteses e deixar aqui para você entender que todas as vezes que o Senhor faz a promessa, existem 4 itens que você precisa executar na tua vida para você receber a promessa de Deus sobre a sua vida. O primeiro, acreditar nesta promessa. Segundo, orar para que ela se cumpra. Terceiro, perseverar até receber. Tem muitas pessoas que começam, ora uma semana, ora 14 dias, faz campanha, faz propósito, é campanha de oração, é campanha de jejum, é toda a campanha que tem na igreja, ela tá na campanha, só que começa naquele ânimo todo. Mas no meio do caminho ele perde a perseverança, ele não persevera até ele receber. E é um momento que muitas das vezes a bênção está tão perto, mas por conta da falta de vigilância e do desânimo, ele mesmo acaba deixando de buscar e a hora que ele acaba deixando a bênção dele pelo meio do caminho. Então não é apenas você acreditar e você orar para ela se cumprir, só que você precisa ter uma constância. O que é isso? Você precisa orar todos os dias. Se você começou um propósito, você não pode parar o teu propósito no meio do caminho. Se você começou uma campanha, te não pode parar a campanha no meio do caminho, mas te precisa perseverar, te precisa ir até o final, até o último dia. E lembrando que começa uma campanha, terminou ela, não significa que você vai ficar sentado esperando cair do céu. Não é isso. Você precisa ter uma atitude de continuar até você receber. A palavra do Senhor, ela nos traz um exemplo muito claro em Josué, capítulo 1, versículo 9, de quando o Senhor falou com Josué: porventura não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não te pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que tu andares. Ou seja, a bênção vem de Deus, mas o esforço em perseverar é da minha parte. E o quarto item é fazer a nossa parte. É como eu sempre digo, não basta apenas você ter a promessa, mas se você não acreditar na promessa, meu irmão, isso é muito sério, a promessa não vai se cumprir. Porque se você não acredita, quem é que vai acreditar na promessa por ti? Você tem que ser o primeiro a acreditar. Você tem que ser o primeiro a ter certeza que Deus falou com você e que a palavra do Senhor, ela é fiel na tua vida, mas você precisa acreditar e ter um posicionamento. Lembrando que as escrituras diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa acreditar na promessa de Deus para a sua vida. E orar também para que a promessa se cumpra. Lembrando que toda promessa de Deus feita para a vida do ser humano requer busca, requer clamor. Quando Ezequias, ele viu que ele estava num momento ali de grande aflição, que quando Isaías chega para entregar a mensagem para ele, o que ele faz? Ele virou o rosto para a parede e ele orou. Na medida que ele orou, o Senhor mudou a história. Josué, quando foi cercar ali Jericó, Josué o quê? Ele não apenas cercou, mas ele orou, ele buscou o Senhor. E foi na medida do que ele fez, que ele era ordenado, que então o Senhor entregou a vitória. Nós vemos muitos exemplos na palavra do Senhor daqueles que oraram para receber o que o Senhor tinha para a vida deles. Então, por isso, não deixa de orar, não deixa de clamar, mas persevera na oração, porque a promessa do Senhor, ela terá o cumprimento a partir do momento que você tiver um posicionamento na oração. E perseverar, perseverança ela é muito importante. A Bíblia mostra de Naamã também. Naamã, ele recebeu a palavra, mas ele perseverou. Se era 7 vezes que ele tinha que mergulhar, ele não mergulhou apenas 5, não, ele mergulhou 7 vezes. Então tem que fazer exatamente conforme o que Deus falou que era para ser feito.
É muito comum muitas pessoas, eu falo porque eu já ouvi, em que recebe a promessa da parte de Deus e ele enfraquece na oração, porque Deus já falou o que vai fazer. Não, é aí que o inimigo ele vai guerrear com você. É aí que o desânimo vai tentar surgir no meio do caminho. É aí que tantos impedimentos vai acontecer. Só que, olha, entenda uma coisa, se você recebe uma promessa de Deus hoje, você tem que começar a levantar o teu altar na presença do Senhor no mesmo dia ou o máximo no outro dia, já procurar a usar as ferramentas que a palavra do Senhor nos ensina, que é a oração, o jejum, a vigilância e a leitura da palavra do Senhor, porque você vai estar em meio a um campo de batalha e muitas das vezes o inimigo ele vai tentar fazer, impedir que você venha receber o que o Senhor tem. Só que se você está na posição e se você está em posição de perseverança e de obediência, é o momento que o Senhor ele age por você. E lembrando que o posicionamento não é apenas do âmbito espiritual. Por exemplo, se o Senhor falou que vai abrir uma porta para ti, você precisa também, além de orar, fazer a tua parte. Por exemplo, entregar currículo, fazer de alguma forma com que a tua parte ela venha a ser executada. Se o Senhor ele falou que ele vai te honrar em uma área da sua vida, você precisa ver aonde é que você precisa melhorar também para que aquilo venha a acontecer. Se o Senhor falou que vai te honrar na área profissional, você precisa, além de orar e de buscar ao Senhor, você precisa estudar, você precisa colocar teu conhecimento em prática, você precisa entregar o melhor de você para que a obra do Senhor ela venha a ser executada na sua vida. Por exemplo, recebe promessa que vai ser cantor, mas não ensaia. Como é que Deus vai usar essa pessoa? Não tem como, não é? Recebe promessa que vai ser um grande pregador da palavra, mas tem preguiça de ler a Bíblia, não lê a Bíblia, não entende nada da palavra. Fica meio complicado. Recebe a promessa da parte de Deus que Deus vai usar nos mistérios do sobrenatural através de revelação, mas é uma pessoa que não ora, uma pessoa que não consagra a vida. Como é que vai se cumprir? Então a gente precisa entender que há muitas coisas que muitas das vezes ainda não aconteceu de promessa de Deus sobre a nossa vida, porque são eixos que estão abertos, são lacunas, melhor dizendo, que estão abertas no nosso caminho e que precisamos aí melhorar a nossa parte. Além de buscar o Senhor, precisamos analisar o que é que nós precisamos mudar, melhorar em Cristo, para que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor ele tem. Lembrando que Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, precisa se executar a fé com obras. A Bíblia mostra do cego de Jericó. O cego de Jericó, ele queria o que é segurado, ele queria ter a visão. Então, na medida do que ele gritou por Jesus, que ele chamou por Jesus, foi em que a sua necessidade ela foi atendida. Então, precisamos entender que a gente não pode espiritualizar tudo assim. Temos que entender que o que é para o Senhor fazer, o Senhor vai fazer. Mas o que é para nós na terra agir, está sobre a nossa responsabilidade. Nós precisamos também ir de encontro. Porque se nós temos a palavra de Deus, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, então nós oramos, buscamos ao Senhor, mas precisamos levantar e agir também. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não vou mais além com esse vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Deixe o seu like aqui se você gostou, se te ajudou, que eu tenho certeza que você irá entender como receber todas as promessas que o Senhor tem e fez para a sua vida. Compartilhe com os teus amigos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.